Olá pessoal, bem-vindo aqui à aula 15. Essa aula 15 eu vou ter que dividir em duas partes, tá? Vou explicar. A gente vai rever incidência tributária e impostos sobre o consumo de maneira geral, tá? Uma outra parte a gente vai ver equivalência tributária, tudo bem? Que é importante para entender essa questão de tributos alternativos, tributos eficientes ou não. Vamos a essa aula aqui. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o segundo semestre do período de 2020. Embora estejamos aqui no ano de 2021, né, em julho de 2021, quando eu gravo essa aula daqui. Tá? Como eu disse para vocês, vários tópicos nessa aula aqui, tá? Com exemplo, a questão das incidências. Eu vou fazer a aula 1 cobrindo esses 5 tópicos aqui, tá? Ou melhor, a aula 15.1, tá ok? E a aula 15.2 eu vou falar de equivalência de impostos e limitações dessa abordagem que a gente está vendo na aula 15, tá bom? Então, vamos lá para a aula 15.1, vamos ver o assunto que nós precisamos olhar. Então vamos lá para esse slide aqui. Ao longo desse curso mencionaremos principalmente impostos, tá? Então vocês vão ver aí falando de impostos o tempo todo, tá? Mas no Brasil existem categorias mais amplas que também podem se aplicar a essa análise que a gente está desenvolvendo aqui, chamados tributos, né? Vocês podem ter visto que na aula 14 eu usei mais o termo tributos, tudo bem? Os tributos são mais abrangentes do que os impostos, tá? Mas vez ou outra eu posso falar dos dois como se fossem substitutos, tá? Como se um valesse pelo outro. É porque a teoria que vale aqui vale mais ou menos para os dois, tudo bem? Com algumas exceções para alguns tipos de tributos, tá? Vocês podem ouvir o Caio aqui, eu estou na minha sala do IXA, mas é porque eles vieram fazer uma visita aqui, daqui a pouco eles vão. Tá? Os tributos envolvem impostos, que são os principais tributos, e aí nós temos os vários impostos brasileiros, cerca de 20 impostos aí, tá? As contribuições, as taxas e outros tipos de impostos, tá? Que entram aqui os royalties, as chamadas contribuições de melhorias, contribuições para um determinado propósito, tá? Empréstimos compulsórios são encarados como tributos, porém empréstimos somente não são tributos, tá? Então uma análise para analisar endividamento, empréstimo, a gente vai fazer em outro momento, não nesse momento aqui, tá? Tributos envolvem essa arrecadação do governo nessas 4 maneiras aqui, tá? Empréstimo compulsório é um empréstimo que tipo o FGTS mesmo, tá? É um empréstimo que o trabalhador faz, né, para ele mesmo, né? É uma contribuição, na verdade, o FGTS em termos técnicos, tá? Mas você é obrigado a fazer um empréstimo e aí você pode ter o dinheiro de volta. Pensa nessa situação, tá? Mas legalmente e formalmente o FGTS é uma contribuição que o trabalhador faz para si mesmo, tá? É também chamado de poupança forçada, tudo bem? Mas entra aqui também, presta-se a análise dos tributos, tá? Então fiquem atentos aí, que a gente vai voltar a esses temas, tudo bem? Outras formas de arrecadação do governo de distinta espécie, tá? Não entram como tributos, são as multas, tá? As multas são arrecadação, mas elas são arrecadação por sanções, tá? De contravenção e tudo mais. Por exemplo, multa de trânsito, né? Vai entrar aqui. E depósitos judiciais, tá? Então, tá com uma pendência na justiça. Aí uma empresa, por exemplo, que está com uma causa sobre análise, né? Ela coloca aquele dinheiro lá que ela está devendo como um depósito judicial, tudo bem? Isso vira arrecadação para o governo, né?
mas são arrecadações de um tipo especial, não entram como tributos aqui, não são analisados por essa ótica que a gente está vendo aqui, tá? E, por fim, as dívidas com os entes públicos, né? Então, títulos do Tesouro é uma forma do governo se endividar junto à população, tá? Empréstimos internacionais com o Fundo Monetário Internacional é uma forma de arrecadação, mas não proveniente por tributos, tá? Então, fiquem atentos aí que essas formas de obtenção de dinheiro são separadas aqui de outra maneira, tudo bem? Como já vimos em outros cursos, os impostos possuem impactos no funcionamento do equilíbrio parcial de mercado, tá? E aí, nesse caso, os impostos podem ser divididos em impostos diretos, tá? Incidem sobre os indivíduos e corporações. Você pode pensar também como uma abreviação que os impostos diretos são aqueles que incidem sobre fluxos de dinheiro, sobre fluxos de renda, e impostos indiretos, tá? Aqueles que incidem sobre uma variedade de bens e serviços, aqueles que incidem sobre folhas de pagamento, ou melhor dizendo, aqueles que incidem sobre faturas, tipo pagamentos que você tenha feito, né? Então, quer dizer, é um imposto que incide sobre a troca de bens, a troca de serviços, tá? Ele não incide diretamente sobre a renda, ele incide sobre uma transação econômica, tá bom? Esses impostos indiretos aqui são os impostos típicos do consumo, tá? E serviços, tudo bem? Então a gente vai dividir esses impostos indiretos em duas categorias, tá? Os chamados impostos unitários e impostos ad valorem, tudo bem? Os impostos unitários é um valor fixo em reais para cada quantidade que o contribuinte vai comprar, que o consumidor vai comprar, ou que a firma vai comprar, se for um imposto que está recaindo sobre a firma. Tudo bem? O imposto sobre o valor, né, que é o mais comum no Brasil, é aquele imposto de uma alíquota que incide sobre a fatura mesmo, tá bom? Então, é o mais comum, né? Quase todos os impostos brasileiros são ad valorem, tá? No Brasil está difícil de achar impostos unitários, né? Inclusive, o IPI era unitário há uns 5, 6 anos atrás, né? E passou a ser ad valorem, tudo bem? Agora eu não sei se a lei tem tanto tempo assim, mas eu acho que a lei é de 2017, tá? Que mudou o IPI, que era unitário apenas em 2 produtos, tá? Que era o tabaco, né, para cigarros e fumo, e chocolate, né? Então, curiosidade aí, né? O IPI do chocolate era unitário, né, por quilo, e também o do tabaco, não sei se era por quilo, mas era por uma quantidade fixa, e passou a ser ad valorem como a maioria dos outros produtos brasileiros, tá? Nesta aula nos concentraremos nos impostos indiretos, tudo bem? Então, vamos ver como é que eles funcionam, vamos ver como é que essa questão é feita aqui, é tratada em economia, tudo bem? Bom, a gente pressupõe, no modelo mais fácil, que essa tributação vai recair em mercados competitivos. Tá? Não faz diferença se o imposto é incidente na oferta. Talvez se vocês lembrem disso, tá? Em micro 2 eu falo um pouquinho desse assunto. Tá? Não faz diferença se o imposto é incidente na oferta ou na demanda. Tudo bem? Ou seja, se é para os fornecedores, os produtores, ou se para os consumidores. Tá? Então, não fazendo diferença, né, quem que paga mais imposto depende das elasticidades envolvidas nesse mercado. Né? Lembrando, a gente está falando aqui de um mercado parcial, né, para um produto só, e estamos falando de um equilíbrio no mercado competitivo. Tá?
Se for um mercado não competitivo, se for um mercado com concorrência imperfeita, algumas análises aqui feitas mudam um pouco, tá? E algumas mudam significativamente. Então fiquem atentos aí. A mais comum é essa, e a mais fácil também, tá? Então, para saber quem está pagando mais imposto, você vai precisar da elasticidade da oferta, que aqui na nossa notação eu estou chamando de ETA, tudo bem? E elasticidade da demanda, tá? Que aqui na nossa notação eu estou chamando de Epson. Então, outro ponto importante é saber se o mercado é competitivo ou não, tá? Tal como eu falei acima. Então guardem isso aí, tá? ETA para elasticidade da oferta e Epson para elasticidade da demanda, tá? Na verdade, aqui a gente vai falar que o que importa para a comparação é o módulo da elasticidade da demanda, dado que a elasticidade da demanda é sempre negativa, tá bom? Esse ponto aqui eu já falei, né? É importante saber se o mercado é competitivo ou não. Se ele for um mercado de concorrência perfeita, essa análise de impostos, ela modifica bastante, porque um monopolista, por exemplo, pode ter capacidade de passar mais imposto para o consumidor, tá? O oligopolista vai estar numa situação de repassar mais imposto para aqueles a quem ele compra, tá? Ou melhor, o oligoopcionista, né? E então fiquem atentos a isso, tá? O importante aqui para essa análise é que os impostos induzem mudanças nos preços relativos, tá bom? E isso é uma questão que a gente vai falar bastante ao longo dessa parte de análise tributária, tá? É isso aqui que está ligado à ineficiência dos impostos. Então, é importante compreender isso, tá? A ineficiência dos impostos tem a ver com essa mudança de preços relativos e a gente vai entender por quê, tá? A resposta do mercado que determina esse último ponto fala que é a resposta do mercado que determina quem mais arca com os impostos. Tá? Novamente, essa noção das elasticidades envolvidas ali. Tá? Bom, então vamos ver um pouco mais de detalhe antes de entrar no exemplo. Tá? No mercado competitivo, se a oferta é perfeitamente inelástica, então a gente está falando de uma oferta assim, tá bom? Ou se a demanda é perfeitamente elástica, então a gente está falando de uma demanda horizontal, assim. Tá? E a oferta pode ter alguma elasticidade. Tanto no primeiro caso quanto no outro, o imposto é pago integralmente pelos produtores. Tá? Olha só que curioso. Então, a oferta inelástica faz com que os produtores, perfeitamente inelástica, né? Faz com que os produtores paguem todo o imposto. A gente vai ver a dinâmica que eu estou fazendo aqui nesse gráfico, tá? E demanda perfeitamente elástica também faria com que os produtores pagassem todo o imposto, tá bom? Então, bem curioso aqui a arrecadação nessa areazinha, mas eu vou mostrar com detalhes, tá? Não precisa se preocupar muito aqui, tá? Tudo bem, então se ao contrário, se a oferta é perfeitamente elástica ou se a demanda é perfeitamente inelástica, tá? Agora a gente inverteu a situação, tudo bem? Então nós temos ou a primeira situação, a oferta perfeitamente elástica e a demanda possui alguma elasticidade, e se a demanda é perfeitamente inelástica, o consumidor só consome aquela quantidade, independente dos preços, e existe alguma elasticidade positiva para a oferta, mas não importa, tanto nesse caso quanto nesse caso, quem arca com o imposto inteiro é os consumidores. Tá? Por quê? Porque eles são muito menos elásticos do que os produtores, tá bom? Então o que importa é essa relação de elasticidades entre um e outro grupo, tá? Se você quiser fazer uma representação geral aqui, ó, ficaria desse modo. Aqui, né? A demanda desloca, gera uma perda peso morto ali, e nesse caso aqui a oferta desloca,
e toda a arrecadação é paga pelos consumidores, tá bom? Então, leiam com atenção aí, depois quando vocês estiverem vendo. Eu vou mostrar uns gráficos interessantes aqui para a gente ver daqui a pouquinho, mas o importante é guardar essa relação, tá bom? Olha só, no caso de monopólio, né, no caso de concorrência imperfeita, que é esse, vou limpar aqui só para vocês não distraírem demais, tá? Mas esse terceiro ponto, no caso do monopólio, a taxa paga pelos consumidores pode aumentar mais de 100%, tá? Por quê? Porque o monopólio ele tem poder de mercado, ele tem poder de repassar os preços mais do que ele é taxado, tá bom? Ou seja, no caso de monopólio, os consumidores tipicamente pagam um valor maior do que o imposto estipulado, tá? Na verdade, esse tipicamente que eu falei agora depende um pouco de algumas coisas, tá? Vamos ver esse ponto 4 aqui, ó. Para um monopólio com demanda linear, tudo bem? A taxação é sempre dividida meio a meio entre consumidores e monopolistas, né? Mas aí você pode pensar, poxa, meio a meio é uma coisa justa, né? Mas pode ser que não, tudo bem? Vamos representar aqui de maneira breve um gráfico de monopólio só para vocês perceberem, tá? E aí que tipo de monopólio eu estou falando? Eu estou falando um monopólio que se depara com uma demanda linear, tudo bem? Saber se uma demanda é linear ou não é um ponto intrincado na economia, tá? Não sei se vocês já se pegaram pensando nesse assunto, tá? A maioria das demandas que a gente estima, a gente assume linearidade, tá bem? Por uma série de ferramentas da econometria lá que a gente faz, né? É porque a gente assume linearidade em volta daquele ponto observado, né? Ou daqueles pontos observados. Você tem um conjunto de pontos, preço e quantidade, e aí você vai lá e estima uma demanda. Geralmente a gente estima essa demanda linear, tá bom? Mas é uma estimação, né? Pode haver uma demanda quadrática, pode haver uma demanda menos comportada, assim, né? Com a primeira e segunda derivada com sinais, com inversão de sinais, né? Principalmente a primeira naquele caso aí. Mas a segunda derivada geralmente a gente espera que seja negativa no geral, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas é só o ponto, né? Se essa demanda está sendo estimada como linear, você, no mercado monopolista, né, você está implicitamente assumindo que o imposto vai ser dividido meio a meio entre produtores e consumidores, tá bom? Então você pode fazer um monopólio aqui com essa curva de custo marginal, não tem importância. O que importa no monopólio, para quem viu lá em micro 2, é fazer essa receita marginal, que é essa reta pontilhada aqui, igual a custo marginal. Aí você vai achar a quantidade ótima de monopólio, tudo bem? Pode ser Q estrela ou QM, como a gente usou lá no outro curso. Aí você vai ter o preço de monopólio, tudo bem? Ou P estrela, né, o preço ótimo de monopólio. Então, quer dizer, esse monopólio está cobrando bem mais para os consumidores, tá bom? E aí acontece o seguinte, né? Vem o governo e fala assim, olha, eu vou taxar esse setor, tá? Pensa que é energia elétrica, só para falar de um monopólio natural, tá? E aí e que é bastante taxado, né? Eu vou taxar a energia elétrica, tudo bem? Se você taxa a energia elétrica, coloca aqui só os produtores vão pagar, tudo bem? Só para ficar mais simples. Você fala assim, não, 100% dessa taxa de energia elétrica, né? Eu quero que seja paga não pelos consumidores, mas sim pelos produtores. Tá? Bom, o governo pode colocar isso na lei, ele pode escrever isso na lei, né? Que ele quer que 100% das taxas sejam pagas pelas firmas ou pela firma monopolista, mas não importa, né?
O que importa é o funcionamento econômico desse mercado, né? E o funcionamento econômico desse mercado vai dizer, olha, esse monopolista vai passar metade do imposto para o consumidor. Tá? Como é que é isso? Bom, tem todas as curvas de custo, você pode acrescentar esse imposto nas curvas de custo do monopolista, aí vai aumentar a curva de custo médio, por consequência vai aumentar a curva de custo marginal. Vou colocar um aumento paralelo só para ficar mais simples. Tudo bem? Então, após o imposto, ou vamos usar aqui depois do imposto, tá? Sempre que eu escrever a sigla DI, é porque eu estou falando depois do imposto, tá? Então, depois do imposto, o que acontece é que essa curva de custo marginal subiu. Se a curva de custo marginal subiu, eu tenho um novo ponto de equilíbrio aqui para o monopólio, que a gente vai chamar QDI, ok? Olha só que interessante, esse QDI aumentou o preço para os consumidores, tudo bem? Então, ele fez aqui um preço ótimo após o imposto, que é PDI, tá ok? Só que tá um pouco difícil de ver, tá? Mas esse aumento de preços aqui para o consumidor, tá? Esse delta P aqui para o consumidor final é apenas metade dessa distância que eu fiz aqui, ó. Tem que fazer um gráfico bem bonitinho para você perceber graficamente de que o consumidor está pagando metade desse deslocamento horizontal aqui, tá bom? Alguns livros fazem uma curva de custo marginal constante, inclusive para ficar um pouco mais fácil de você ver isso, tá? Eu só pus uma curva de custo marginal um pouco variável aqui para você não ficar preso, né? Que tem que ser uma curva de custo marginal constante, né? Para monopólio natural é até comum, inclusive o gráfico que eu vou mostrar mais para frente, em algum ponto aqui, tem um gráfico sobre monopólio, né? Acho que não está nesse slide, né? Mas um gráfico que eu mostro mais para frente, ele possui, eu acho que é uma questão, né? Talvez uma questão lá do teste. Ele possui essa diferença aqui, ó. Tudo bem? Então você tem a demanda lá para esse monopólio. Você tem o custo marginal original, que eu vou fazer completamente horizontal aqui, tá? E tem o custo marginal depois dos impostos. Vamos exagerar bastante aqui só para ficar visível, tá? Então faz um deslocamento paralelo, DI, tá bom? E aí o que acontece, né? Se você jogar isso na receita marginal, novamente aquele aumento de preços que nós acabamos de observar ali em cima, tá? Por ser uma demanda linear, esse aumento de preços é sempre repartido, digamos assim, tá? Então talvez aqui esteja mais fácil de ver, tá vendo? Então o novo preço vai ser esse PDI, tá? Essa quantidade QDI, tudo bem? Olha só, o imposto do governo foi T, tudo bem? A gente vai chamar isso pelo T minúsculo, tá bom? Só que o consumidor não está pagando esse T total, ele está pagando um T menor aqui, tudo bem? Então vamos chamar aqui de T pago pelo consumidor. Tá vendo que, né, tá mais próximo da metade aqui? Se a gente pode tirar pela diferença, né, o do produtor, que a gente pode chamar de TS. Então TS do produtor é igual a T menos TC, tudo bem? E aí a gente tem esse cálculo. Se o consumidor está pagando metade do preço, digamos que T foi igual a R$2, tudo bem?
Então, necessariamente, se o consumidor está pagando R$ 1, né, o monopolista está pagando outro R$ 1, eles estão dividindo meio a meio, tá bom? Tem uma prova mais formal disso, mas eu envolveria mais tempo mostrar para vocês. Tá no livro do Stiglitz, possui a prova mais detalhadazinha e fechada. Tudo bem? Bom, vamos relembrar uma coisa aqui, tá? Eu digo relembrar porque eu passo em micro 2 esse assunto, tudo bem? Então, vamos ver uma questão sobre incidência tributária, que é muito importante vocês guardarem, é muito importante ter uma compreensão boa disso. Então, nós vamos ver aqui a questão da incidência, tá? É uma revisão, eu considero isso uma revisão porque eu passo isso em micro 2, tudo bem? Então vocês têm que relembrar, e isso é muito importante, você tem isso em mente, esse conhecimento bem apreendido, né? Vamos revisitar um exemplo aqui, que eu até passo também em micro 2 no começo das aulas, do Pintke e Rubenfeld. Tá? Logo no primeiro capítulo, ou no segundo, se não me engano, eles falam desse exemplo aqui da demanda de gasolina lá nos Estados Unidos. Tá? É uma demanda de gasolina num período de 5 anos, tá bom? Eles aproximaram, claro, tudo bem? Eles aproximaram para uma demanda linear, para ficar simples de mostrar no livro, de mostrar as contas, tá bom? Mas você tem uma demanda, né? Lá eles medem a quantidade de gasolina por galões, né? Galões por ano, tá? Vocês vão ver que lá, para quem fez micro comigo, tem uma quantidade, um cálculo da gasolina no Brasil para aquele período. Tá? Então essa demanda foi estimada, a gente coloca QC aqui para indicar que é uma demanda do consumidor, tá? E o preço observado pelo consumidor, que é aquele preço que você vê no posto de gasolina, é o preço observado. Tá? Então tem a quantidade comprada pelos consumidores e a quantidade e o preço observado por esses consumidores foi dado por essa equação daqui, tá bom? Equação de demanda, tá bem? 150 menos 25 PC, tá? A oferta de gasolina, que a gente vai chamar aí a quantidade ofertada de QS, e o preço do ofertante de PS, tá? Esse preço do ofertante pode ser comparado ao custo marginal para o ofertante, tá? Mas envolve algumas condições aí de micro 1 que a gente precisa ver, de concorrência perfeita, tá bom? Mas guardem aí que a ideia é o seguinte: na curva de oferta, quanto maior o preço, mais o ofertante quer colocar gasolina no mercado, tá bom? Então é essa relação linear aqui positiva, né? 60 mais 20 PS. Tudo bem? Então tá. Então, lembra aí do equilíbrio, tá? Eu não vou mostrar passo a passo o equilíbrio aqui, porque vocês já sabem, já são carecas de saber sobre essa parte aqui, tudo bem? Eu tenho que pegar essa equação de demanda, eu tenho que pegar essa equação de oferta, tá? Reparando aqui que eu só inverti a oferta e a demanda, né? Coloquei numa forma mais típica que a gente vê, né? Então, em vez de Q do lado direito, Q do lado esquerdo e preço do lado direito, eu fiz uma inversão, tudo bem? Se você fizer a inversão dessas duas equações aí, você vai ter isso daqui, né? Preço ao consumidor igual a valor máximo que esse consumidor pagaria aí, né? $6 no caso, né? Menos 0,04 Q. Então, cada galão a mais de gasolina consumido, né? Faz com que o conjunto desses consumidores esteja propenso a pagar 4 centavos de dólar a menos, tudo bem?
Que mais? Nós temos a mesma coisa para a oferta, que a gente vai chamar de oferta inversa, tudo bem? Tipicamente a oferta inversa pode ter esse intercepto negativo aqui, tá? Quer dizer que na verdade não vale a pena produzir para alguns trechos da oferta, tá? Então, se a quantidade produzida fosse zero, esses ofertantes teriam prejuízo, tá? Também pode ver dessa forma, tudo bem? Mas vai ser essa reta aqui, ó, invertida, né? Menos 3 mais 0,05 QS. Então, a cada aumento, né, de 5 centavos, pode analisar dessa forma, o produtor está disposto a colocar 1 galão de gasolina a mais no mercado. Tudo bem? É resolver esse sistema, tá? E para resolver esse sistema você tem que ter essa noção aqui de que preço do consumidor e preço do produtor são iguais no equilíbrio sem impostos, tá? Então PS vai ser igual a PC, que vai ser igual ao preço de concorrência perfeita, tá bom? A mesma coisa para as quantidades, tá? As quantidades vão se equilibrar no mercado de concorrência perfeita sem impostos, tá bom? Se você resolver esse sistema aí, né, fazendo a substituição, né, um no outro, uma equação na outra, né, você pode jogar essa equação aqui e achar o Q estrela, né? A maneira fácil, né, pessoal? Substitui tudo aqui por P estrela, né? Vai virar P estrela aqui, e aqui Q estrela aqui e Q estrela embaixo, né? E aí você já vai achar a quantidade de equilíbrio, que no caso foi 100. Aqui é 100 milhões de galões, né? Naquele período nos Estados Unidos. Eu acho que é uma demanda anual, então por ano, naquele período para os Estados Unidos. E substituindo esse 100 em qualquer uma das equações, você vai ter que o preço de equilíbrio era $2, tá? Então, para esse período também é observado aí da gasolina, tá? Lá nos Estados Unidos. Então tá, esse é o preço de equilíbrio sem impostos, tudo bem? Quando a gente coloca um imposto unitário, vamos começar com o imposto unitário para ficar mais simples, tá? Aqui o livro já colocou o imposto unitário de $1 por galão, tá? Então cada galão a mais vendido, né? Aqui no Brasil seria R$ 1 por galão, embora tenha que fazer a continha certa para valer a proporção, mas a gente teria esse preço subindo na curva de oferta, tudo bem? Então como é que a gente faz, tá? Muitos alunos confundem nessa parte, então fique atento, né? Isso aqui você vai resolver esse sistema, você vai encontrar aquele preço que eu falei, que era $2, e aquela quantidade de equilíbrio que eu falei que era 100 milhões de galões, né? E aí o ponto é o seguinte, agora a gente vai ter uma nova oferta, por quê? Porque o governo colocou um imposto, tá? Tem duas maneiras de resolver esse problema, tá bom? Maneiras similares aí, depende um pouco do que você quer ver, né? Por exemplo, quando o governo coloca imposto para o lado do produtor, ele está subtraindo uma receita, né, no preço do produtor, tá? Então é isso que o pessoal costuma confundir, tá bom? Quando eu jogo o imposto na oferta, eu tenho que jogar negativo aqui, tá? Ou de maneira geral, né, eu tenho que tirar o valor desse imposto, tá bom? Se eu estou fazendo aqui na demanda inversa, vai ser curioso, né?
E aí você vai fazer PS menos T igual a menos 3 mais 0,05 QS, né? Porque a gente está fazendo uma oferta. Tudo bem? Então, de maneira geral também, você pode querer passar esse T para o lado direito, tá? Então, você vai ter PS igual menos 3 mais T mais 0,05 QS, ok? Como esse imposto é sempre positivo, né, você está fazendo um deslocamento paralelo para cima e para a esquerda da curva de oferta, tudo bem? Vamos colocar aqui, esse T no nosso caso é 1, né? E aí você vai ter o que? Essa nova equação de oferta aqui, menos 3 mais 1 mais 0,05 QS, né? E a gente tem PS igual a menos 2 mais 0,05 QS, que foi a equação que eu coloquei aqui, ó. Tudo bem? Aqui, desculpa, aí tá certo também, mas tem um detalhe antes da gente entrar aqui, tá bom? Tá, guardem isso. Eu poderia ter feito de um jeito um pouquinho diferente, tá? Essa moto já passou aí uma vez e tá voltando. Poderia ter feito de outro jeito. Poderia ter jogado esse imposto na demanda inversa, tudo bem? Ou melhor, na oferta inversa, né? Lembra que a oferta inversa era isso daqui, ó, que é S, eu escrevi ela em algum lugar aqui, é igual a 60 mais 20 PS, tá? Não importa, né? Se você jogar aqui, você vai ter que tirar o imposto, porque o produtor está recebendo menos com o imposto, tá? Então vamos fazer essas contas. Vai ser QS igual a 60 mais 20 PS, ou seja, aquela oferta tem uma parte que ela fica igual, mas tem uma parte que ela está subtraindo aqui 20T. Tudo bem? Tá, se você quiser isolar o PS nesse momento, você vai ter o seguinte, você vai ter 20 PS, tudo bem? É igual a QS menos 60 mais 20T, tudo bem? Como eu tenho que isolar esse PS aqui, eu posso passar o 20 para o lado de lá dividindo, né? Eu vou ter 1 sobre 20 QS menos 60 sobre 20 é 3, menos 3, mais 20 sobre 20 é 1, vezes T, mais T, tá? Eu posso reescrever essa equação de oferta dessa maneira aqui, ó, vou ter menos 3 mais T mais 0,05, afinal 1 sobre 20 é 0,05, vezes QS. Ou seja, essa curva de oferta aí vai ser, né, lembrando que T é positivo, nesse caso do exemplo T é exatamente igual a 1, eu tenho menos 3 mais 1, vou ficar com menos 2, mais 0,05 QS. Tudo bem? Então, essa é a nova curva de oferta após os impostos. Tá? Então, ela está aparecendo aqui, curva de oferta após os impostos, só que a gente vai ter que colocar no sistema. Repare que no sistema aqui eu mudei PS para PC. Tá? Então, esse é um passo também importante para você entender o que está acontecendo nesse sistema após o imposto aí. Tá? Deixa eu colocar o sistema por completo aqui. Então, eu estou deixando a demanda parada do jeito que ela estava. Tá? Então, era 6 menos 0,04 QC.
Então vamos deixar aqui, ó, 6 menos 0,04 QC, a quantidade demandada pelos consumidores, tá? E deixa eu repetir aquela curva de oferta aqui, PS igual a menos 2 mais 0,05 QS, tá bom? Bom, vocês vão ver que lá no slide eu troquei o S pelo Czinho aqui na oferta, tá? Por que eu fiz isso? A maneira mais fácil de ver isso é pelo gráfico, tá? Lembra que eu falei que está acontecendo o seguinte, a oferta depois do imposto, ela está se deslocando para cima e para a esquerda, tá? Então qual é o movimento que a oferta após o imposto está fazendo? Ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Então ela vinha dessa forma, lembra que ela batia lá no negativo, ela ia bater no menos 3, aqui no vertical, né? Então ela continuaria aqui. Mas essa é a oferta antes dos impostos. Tudo bem? A oferta depois dos impostos eu vou fazer de um azul mais claro aqui. É um deslocamento paralelo para cima e para a esquerda. Tá? Então é esse deslocamento aqui, ó. Por quê? Lembra que o intercepto agora passou a ser menos 2, né? Se eu fosse continuar aqui, ó, para ficar interessante, né? Aqui vai dar justamente no gap aqui, né? Mas a anterior estava interceptando no menos 3, tá? E essa em azul agora está interceptando num ponto um pouco mais alto, né? Vou pôr aqui, ó, menos 2. Tá? Tá, mais do que isso, para você visualizar bem mesmo, né? Lembra que quando essa curva de oferta anterior interceptava a demanda, a gente tinha o equilíbrio de concorrência perfeita, que nada mais era do que a quantidade de concorrência perfeita, que nós vimos que Q estrela era igual a 100, e o preço de concorrência perfeita, que nós vimos que era igual a $2. Por exemplo lá do Pinsky, o Rubenfeld, né? Baseado em dados reais. Tudo bem? Para aquele período, né? Bom, agora, com esse deslocamento da oferta após imposto, repare que eu estou achando um ponto em cima da demanda, esse ponto que eu estou marcando agora aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu estou achando um ponto em cima da demanda, na verdade eu estou achando um preço para os consumidores. Tá? É um novo preço para os consumidores após os impostos. Tudo bem? Ou seja, essa oferta aqui, né, depois dos impostos, ela está se igualando num ponto onde, né, aqui tudo depois do imposto, tá, pessoal? PS igual a PC, tá? Se você quiser colocar aqui para lembrar, depois dos impostos. Tá ok? E quando a gente coloca os impostos, a quantidade vai se reduzir, tá? Então a quantidade se reduz para um valor após o imposto. Eu estou chamando esse valor após o imposto de Q', tá? Então vamos escrever aqui, ó, quantidade após ou depois, né? É sempre melhor usar o depois para evitar a confusão com antes, né? Depois dos impostos. Aí eu posso chamar de DI, né? Ok? Então, repara o seguinte, né? Eu vou fazer essa substituição. Como eu estou achando esse equilíbrio daqui, eu estou, na verdade, achando o preço ao consumidor. Então, em vez de PS aqui, eu posso substituir por PC para esse sistema depois dos impostos em particular. Tá bom? E o que eu vou achar não vai ser mais aquele QS que iguala ao QC que iguala a Q estrela, que era o de mercado em concorrência perfeita. Vai ser o que? Vai ser Q' aqui em cima, que é a quantidade depois dos impostos, e Q' aqui embaixo. Tá? Então eu posso calcular esse novo equilíbrio, né?
Então eu vou ter aqui o PC da oferta. Você pode colocar assim, né? PC da oferta vai ser igual ou é a mesma variável, se você não quiser entrar muito em detalhe, né? PC é igual PC, o de cima é igual ao de baixo, né? E também trivial aí, o Q' é igual tanto na oferta quanto na demanda, tudo bem? Se você resolver esse equilíbrio, né, você vai encontrar o preço ao consumidor, por isso que eu coloco o preço ao consumidor ali, para você ficar atento que resolver esse equilíbrio aqui. Você primeiro acha o preço ao consumidor, tá? E quando você acha a quantidade depois dos impostos, tá? Então, olha só, no gráfico aqui, essa quantidade será 88, tá? Deixa eu ampliar aqui o que a gente está fazendo. Tem uma demanda, tá? Anteriormente, esse equilíbrio aqui nos fornecia um ponto igual a 100 na quantidade, né? Aqui, 100, quantidade de equilíbrio. Esse aqui era o Q estrela, né? E depois eu vou exagerar aqui o gráfico, tá? Depois que a gente coloca o imposto, é como se a gente estivesse vendo com um zoom, né? Depois que eu coloco o imposto, essa quantidade aqui vai para 88. Na verdade é 88,8 ou 88,9. Eu arredondei aqui. Tá? O Q' é 88. Tudo bem? Bom, a quantidade caiu, mas o preço ao consumidor subiu, né? Então o preço de equilíbrio antes era 2 e o preço de equilíbrio agora vai ser quanto? Tem que jogar aquele 88 na curva de demanda, né? Então, se jogar aquele 88 na curva de demanda ou na sua nova oferta após o imposto, você vai achar esse ponto daqui, que nada mais é do que o preço do consumidor depois dos impostos. Tá? Esse preço do consumidor depois dos impostos é 2,44. Tudo bem? Só confirmar aqui. Mas é isso mesmo. 2,44. Tá? Bom, 2,44 não é o que o produtor recebe, tá? Para fazer a continha do que o produtor recebe é muito fácil. É só pegar o preço do produtor vai ser igual ao preço pago pelo consumidor menos o imposto que está sendo repassado pelo governo. Tá? Como esse imposto é unitário, ele pode entrar direto aqui. Tá? Ou seja, vai ser PS é igual a esse 2,44, mas lembre que sempre $1 está sendo repassado para o governo. Ou seja, PS vai ser igual a 2,44 menos 1, ou seja, o produtor está recebendo aí 1,44 para cada galão de gasolina vendido. Tá? Então aqui vai ficar... E coincide exatamente aqui, tá, pessoal? Coincide nesse ponto aqui, ó. Vai ficar no meu gráfico ampliado. Esse PS aqui, vamos fazer de azul, que a gente está fazendo oferta de azul. Esse PS vai ser 1,44. Tudo bem? Naquele gráfico mais distante aqui vai ser assim, ó. Mesma coisa, só que está vendo mais de longe, né? 1,44 aqui. Tá? Então tá. Então quando você joga o imposto na demanda, ou melhor, na oferta, você vai achar esse equilíbrio aqui primeiro com o preço ao consumidor. Fiquem atentos a isso. E se você fizesse o contrário, se você jogasse, né, tem até um exercício proposto em algum lugar aqui, em Micro 2, né, tinha um exercício proposto. Mas se você jogasse na demanda, você teria que fazer o processo inverso. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês guardarem isso, porque tem muita gente que confunde, tá? Vou até abrir outro slide aqui para vocês guardarem isso, para vocês usarem depois, tá bom? Então,
não confundam, tá? Muita gente confunde essa parte. E aí a gente tem que jogar, quando o consumidor está recebendo imposto, quer dizer que ele está pagando mais, tudo bem? Se ele está pagando mais, quando a gente joga essa demanda do imposto, ela vai ter um deslocamento para baixo e para a esquerda, tá bom? Então vamos representar isso aqui nesse slide vazio, tá? Que é o seguinte, ó, vamos lembrar como é que era a demanda original. Guardem isso, tá? Então vamos jogar na demanda original aqui, quantidade consumida era igual, eu tenho que rever aqui no slide, 150 menos 25 preço do consumidor, tá? Então eu posso fazer de que maneira? Eu posso jogar aqui, ó, o imposto. Então a demanda após o imposto vai ser assim, 150, vamos escrever, né? Depois do imposto, para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Mas vai ser a mesma demanda com um Tzinho ali do lado direito, né? Então vai ser QC igual a 150 menos 25. Mas guardem, o preço para o consumidor vai subir depois do imposto. Então eu tenho que fazer PC mais T. Lembre que quando eu estava jogando na oferta, eu estava subtraindo, porque o produtor vai deixar de receber uma parcela, né? Quando eu faço para o consumidor, eu somo, porque o consumidor vai pagar algo a mais. Tudo bem? Vamos operar mais um pouco. Vai ficar 150 menos 25 PC, então essa parte fica a demanda igualzinho, menos 25 T. Tudo bem? Tá bom, então vai ficar o quê? Só para representar aqui, né? 150 menos 25 T menos 25 PC. Como esse imposto é sempre positivo, né? Essa taxa que o governo está colocando é positivo, o valor do intercepto vertical aqui, ó, que é essa conta toda, vai ficar sempre menor. Ou seja, esse deslocamento da demanda para dentro e para a esquerda, né? Um deslocamento paralelo da demanda, tá? E aí o seguinte, né? O que nós vamos ter? Como esse T no exemplo é igual a 1, fica bem interessante, você vai ter isso daqui, ó. 150 menos 25 é 125, menos 25 preço do consumidor. Tá bom? Se você quiser representar pela demanda inversa, tá? Você pode inverter essa conta que a gente acabou de fazer ali em cima, não tem problema. Você vai ter 25 PC, vai ser 125 dividido por 25. Eu tenho que 1, 2, 3, 4, 4 dá 100 para chegar 5, né? Vou ter 5 menos PC. Fica uma demanda, ou desculpa, aqui vai ser Q, né? QC. Fica uma demanda até bem simpática aí, né? Porque o intercepto, o coeficiente angular é 1, né? Então fica interessante, tá? Você poderia achar essa mesma equação aqui de outra maneira, por meio da demanda inversa? Poderia, né? Representando a demanda inversa aí do consumidor, né? Era 6 menos 0,04 QC, tá? Também depois do imposto, né? O que você vai fazer? Novamente, é só lembrar que o consumidor tem que pagar mais. Então o consumidor vai ter que pagar mais T. Então vai ficar 6 menos 0,04 QC, tá bom? Como é que vai ficar se você quiser isolar o preço do consumidor? Vai ficar 6 menos T
menos 0,04 QC, tá? Novamente, T é sempre positivo. Nesse exemplo em particular, T é igual a 1. Então, nós temos PC é igual a 6 menos 1 menos 0,04 QC, ou seja, PC é igual a 5 menos 0,04 QC, tá? Isso mostra que tem alguma coisinha errada nessa conta aqui. Tem alguém que eu esqueci de dividir, tá? Deixa eu ver quem que eu estou esquecendo de dividir. Ah, sim, né? Estou esquecendo de dividir aqui 1 sobre 25, né? Então, corrija aqui, por favor. Vai ficar 1 sobre 25 QC, tá bom? Ou seja, né? 1 sobre 25 é 0,04, então a inclinação fica a mesma, né? Vamos reescrever aqui, vai ser PC igual a 5 menos 0,04 QC, tá? A mesma equação que a gente obteve ali embaixo. Graficamente, o importante é você observar o seguinte: graficamente, o que está acontecendo é a sua demanda está se deslocando para baixo, tá? Então, vamos fazer demanda antes do imposto e depois do imposto, tá? Eu tenho preço, eu tenho a demanda antes do imposto aqui que passava em 6, ia diminuindo com essa inclinação de menos 0,04. E que mais? Agora eu tenho uma nova demanda que eu vou fazer de laranja, que é um deslocamento paralelo e para baixo da demanda antiga, tá bom? Então é isso que nós temos aí para incidência tributária, né? Quando você está jogando esse imposto na demanda, você não faz nada com a oferta. Você deixa a oferta parada aqui, ó, onde ela estava anteriormente, tá? Então, pode continuar aqui. Essa aqui é a demanda antes dos impostos. Essa em laranja é a demanda depois dos impostos, DI. Tá? Bom, antes dos impostos, o que que era? Era essa quantidade de equilíbrio aqui, né? Que era quantidade de equilíbrio igual a 100. Deixa eu pôr um pouquinho mais para a direita, só para eu ter mais espaço aqui. Tá? E que mais? O preço de equilíbrio era 2 dólares o galão. Tudo bem? Tá, e quando eu faço pela demanda, repara que eu vou ter que resolver um sistema achando primeiro o preço do produtor. Tá? Então eu vou achar o PS primeiro. Então aquela demanda ali, ó, que a gente acabou de achar, né, representa ela primeiro aqui, vai ser tal como a gente fez, tá? PS igual a 5, desculpa aqui não tem menos, 5, nossa que coisa, 5 menos 0,04 QC. Só que esse QC é depois dos impostos. Repara que depois dos impostos a quantidade, né, vai necessariamente diminuir. Então vamos usar aquela mesma notação, Q' para depois dos impostos. Tá? Que vai acontecer aqui? Né? Vou ter que juntar com a oferta, e a oferta está parada aqui onde ela já estava antes, menos 3 mais 0,05. A diferença é que a gente vai ter um novo equilíbrio, esse equilíbrio dado por Q'. Tá? Então já substituí aqui os Qs, porque a gente vai achar esse Q mais baixo aqui, tudo bem? Agora falta o seguinte, como eu estou achando esse PS quando eu jogo a demanda depois do imposto, aqui na verdade o preço ao consumidor que a gente está fazendo para esse equilíbrio aqui, na verdade é PS, então fica atento aí que o pessoal confunde muito, por isso que o gráfico ajuda, tá? A gente está achando esse equilíbrio
para o preço do produtor primeiro, tá? Então essa quantidade aqui vai ser 88, que já é a quantidade quelinha, tudo bem? E aí a gente está achando esse preço ao produtor. Não é novidade que esse preço ao produtor que a gente acha nesse equilíbrio depois dos impostos aqui é 1,44. Ou seja, o mesmo que a gente achou lá por meio do preço ao consumidor descontado do imposto. Só que agora fazemos PC é igual a PS mais T. Repara que uma é o inverso da outra, né? Antes a gente fazia PS igual a PC menos T. Aqui a gente faz PC somando o imposto depois de achar esse preço, né? Ou seja, PC vai ser igual a 1,44 mais $1 por galão que era colocado no imposto. Ou seja, 2,44, que é o mesmo preço do consumidor que nós obtivemos anteriormente. Então, o ponto, pessoal, é que não importa se você vai jogar esse imposto na oferta ou se vai jogar na demanda. Esses valores que você obtém para o preço do produtor, tá? E para o preço do consumidor, então deixa eu colocar aqui, ó, preço do consumidor vai ser 2,44, tá? Então esse valor que você achou aqui, preço do consumidor 2,44, né? E o preço do produtor 1,44 é o mesmo. Não importando aqui se você escolheu jogar em concorrência perfeita do equilíbrio parcial, se você escolheu jogar na oferta ou na demanda. Tudo bem? Então vamos para mais pontos aí, que é o seguinte. O mesmo gráfico que eu fiz aqui representando para vocês, tá? Então, o ponto que eu estava falando, é possível mostrar que aplicar os impostos na demanda surtiria o mesmo efeito final. Tudo bem? Você vai ter o mesmo 2,44, o mesmo 1,44 e a mesma quantidade de equilíbrio após imposto, que é 88 milhões de galões aí, tá? O que está acontecendo, né? A demanda após o imposto seria esse deslocamento que eu representei aqui num gráfico geral para você lembrar sempre, tá bom? Então esse é o gráfico da demanda após o imposto. E a oferta após o imposto, né? É aquele gráfico que nós já fizemos ali no começo, um deslocamento paralelo para cima e para a esquerda da oferta, tudo bem? Mas não importa, o triângulo de perda peso morto, que é esses dois triângulos azuis e vermelho aí, que eu estou fazendo, né? Vai ser o mesmo, independente de que você, de qual equação você vai escolher para aplicar o imposto aí, tá bom? Relações importantes, tá? Então, é o seguinte, no imposto unitário, o imposto que o governo cobra ou está recebendo, né? É sempre essa diferença de preço do consumidor menos o quanto que o produtor está recebendo para cada unidade, tá bom? Então, esse valor aqui sempre funciona, tá? E aí, a questão de incidência tributária é super importante, que a gente chama de S por conta do share, tá? É a diferença que o consumidor está pagando a mais do que o equilíbrio, tá? Tudo isso que o consumidor está pagando a mais do que o equilíbrio sobre o imposto cobrado, tudo bem? No imposto ad valorem, essas regras vão se manter a mesma, só que o imposto ad valorem insere umas dificuldadezinhas, não muitas, mas para você fazer o cálculo aí do equilíbrio, tá? Depois eu mostro a ideia do imposto ad valorem. Mas a questão é que você está fazendo aqui, né, apenas a diferença que o consumidor está pagando a mais, ou seja, o percentual do imposto, o share do imposto que o consumidor está pagando a mais. No caso desse exemplo, seria o quê? 2,44, que é o preço novo para o consumidor, menos 2, que era o preço de equilíbrio anterior antes dos impostos, sobre 1, que é a quantidade que o governo está cobrando de imposto unitário. Ou seja, a gente está falando aí que é 0,44 sobre 1, ou seja,
transformando em porcentagem, 44% é o share, né, a fração que o consumidor está pagando desse imposto. Tá? Então, para esse exemplo em particular aí, né, para essas elasticidades calculadas, o produtor pagaria a maior parte, por conta da redução do consumo também, né? Então é só fazer o inverso, né? 100 menos 44, o produtor estaria pagando 56%, mas você pode também ver por essa conta, né? Que é o preço de equilíbrio menos o preço do produtor que nós acabamos de achar, sobre a quantidade de imposto que o governo está cobrando, né? No nosso exemplo seria 2 menos 1,44, 2 menos 1,44 é igual a 0,56, 0,56 sobre 1, né? Transformando isso aqui em porcentagem, nós temos 56% do imposto pago pelos produtores. Tá? Isso é pago de que maneira? Isso é pago porque o produtor está deixando de fazer receita, né? Então é dessa maneira que a gente pode ver. Tudo bem? Então, outra maneira de ver esse share é por meio do triângulo de perda peso morto, tá? Então, se você olhar esses triângulos que eu representei aqui, ó, tá? Quanto melhor eu representei, melhor vai ficar aqui a visualização, tá? Mas os consumidores, no caso aqui, estão pagando 44%, então quer dizer, esse triângulo azul aqui representa 44% do todo, tá? E esse triângulo que eu fiz em vermelho, quase rosa ali, é 56% do todo, tá? Dá para ver que o triângulo vermelho é um pouquinho maior do que o azul, né? Então dá para entender aí que esses shares estão relacionados com a perda peso morto de cada um deles, né? Aqui tá bem pouca diferença, mas dá para ver que o vermelho é um pouquinho maior também. 56 e em cima 44, tá bom? Então, isso aqui é só a área do triângulo, né? A base vezes a altura, né, que a gente pode chamar de H, sobre 2. Né? A base aqui é o ΔQ, a altura é o ΔPC, enquanto que variou para o consumidor, sobre 2. Tá? Então, para uma demanda linear, essa perda peso morto vai ser um triângulo. Tá bom? Outra forma, né, dado que a gente observa mais as elasticidades na economia, né, mais do que as equações, inclusive, né, às vezes você tem informação sobre elasticidade, mas não diretamente sobre a equação de demanda ou a equação de oferta. Então, uma maneira aproximada, tá, de obter esses shares que nós estamos falando é essa daqui, tudo bem? Você pode colocar o share para o consumidor vai ser o eta da elasticidade preço da oferta sobre o módulo da elasticidade preço da demanda, mais novamente o eta aqui da elasticidade preço da oferta. Tudo bem? Então vocês podem ver quando essas elasticidades são iguais, né? Ou seja, quando a elasticidade da oferta é igual à elasticidade da demanda, esse mercado vai dividir 50, meio a meio, né? 50% para cada um nesses impostos, tá? Dá para fazer também esse share para os produtores, tá? Só que aí a equação se inverte, né? Fica a elasticidade da demanda, elasticidade de preço da demanda em módulo em cima, e embaixo aqui sempre a soma das duas elasticidades, tá bom? Finalizando essa questão de equações importantes, essa equação acima, esse share acima, só pode ser feito em torno do equilíbrio, tá? Por quê? Porque a elasticidade, tanto da demanda quanto da oferta, ela vale em torno do equilíbrio, tudo bem? Para impostos muito grandes, essa conta pode ficar muito imprecisa, tá? Então, quer dizer, quanto maior a alíquota ou quanto maior é o valor
desse imposto unitário, essa conta vai ficar mais imprecisa, tá bom? Por aquela fórmula ali, tá? Ela funciona bem com elasticidade, né, zero, então quer dizer, para uma demanda perfeitamente inelástica, tá? Ou para uma oferta perfeitamente inelástica, tá? Ou uma ou outra, tá? Deixa eu tirar essa vírgula aqui que fica melhor. Ou então quando a elasticidade tende ao infinito, tá? Mas cuidado, né, para nunca fazer essas duas contas juntas, né? Correndo o risco de haver indeterminação, tá bom? Então nunca faça essas duas contas ao mesmo tempo, né? Ou uma é perfeitamente inelástica, você está assumindo para talvez um curtíssimo prazo, ou a outra, tá? Nunca as duas, pois senão você não vai conseguir calcular. Tem um professor já falecido, né? O Harold Harberger, tá? Que era um dos principais porta-vozes do método de elasticidades para o cálculo da perda peso morto, tá? Na verdade, é conhecido também os triângulos de Harberger, tá? Porque ele gostava muito de fazer essas contas de perda peso morto, tá bom? Para representar ganho ou perda social de mudanças de políticas econômicas ou de políticas tributárias, tudo bem? Então, todo o trabalho do professor Harberger é importante nesse sentido, tá? Por fim, é possível usar as elasticidades para conferir as perdas peso morto, tá? Então, você pode usar elasticidades também para ver se aquelas perdas peso mortos ali são grandes ou pequenas, tá bom? É uma aproximação que você pode ter, tá? Essa regra geral aqui eu vou deixar para a aula seguinte, para o comecinho da aula seguinte, pois a gente vai falar de equilíbrio geral ainda por cima, tá? E vamos falar de equivalência de impostos, tudo bem? Então guardem isso que eu vou falar na aula que vem, vai ser interessante. Então, até a aula 15.2, onde a gente começa com a regra geral de incidência tributária. Até lá, tchau, tchau.